abertura na parte física, acompanhando a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso,
estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura. Assim sendo, estão abertos trabalhos na parte material. Passemos. Eu gostaria de pedir permissão a Ernesto e a você, Cícero, para ajustar ali a mensagem aí, viu? Leia, Sara. Jussara? Um minuto só, se eu liberar o áudio para ela. Ok. Isso aí, isso. Pronto, Jussara? Pronto. Para ler a mensagem, o capítulo, como você dividiu. Pode ler a mensagem toda. Pronto. Mensagem 63, 25/9/1948. Como as leis que estabelecem o livre-arbítrio facultam ao ser humano o direito de renunciar e, assim, fugir ao cumprimento do dever, os desígnios do Criador não podiam jamais ficar assentados sobre a cabeça de uma só pessoa. Por conseguinte, todo aquele que se julga privilegiado e, consequentemente, necessário, infalivelmente sofrerá a humilhação de se ver um dia substituído. Na época do Consolador, em que as tarefas evangélicas estão sendo centuplicadamente distribuídas por toda parte do planeta, estas verdades já não podem e nem devem ser mais ignoradas, principalmente pelos trabalhadores que se dedicam à causa infinita do bem e missionários da luz e da verdade. Precisamos observá-las rigorosamente, a fim de nos prevenirmos contra os predicados vaidosos que incentivam interesses materiais e dão origem aos fracassos inevitáveis. Precisamos vigiar atentamente, porque toda tarefa é espinhosa, principalmente as missões mais importantes, que por força das circunstâncias nos colocam sempre em evidência, deixando-nos assim expostos à crítica e à oposição que nos humilham ou aos elogios e lisonjas que nos envaidecem. Portanto, preparemos-nos para sabermos enfrentar os desânimos que certamente advirão como companheiros assíduos, incentivando indiretamente a tentação e o desejo de renúncia. Do próprio homem depende o êxito ou o fracasso. Por si mesmo, ele exalta-se através da caridade e do amor, e por si mesmo fracassa através da vaidade e do orgulho. O amor é o desprendimento que o eleva para Deus, e a vaidade é o interesse que o prende à matéria. Se obedecermos à lei, as nossas missões jamais serão arrebatadas para outrem. Porém, se a contrariarmos, é lógico que nos tornaremos incapazes de executá-las. A vaidade, sintetizando as imperfeições humanas, é a causa de todo mal e de toda insensatez, porque com ela nada mais enxergaremos, além de interesses efêmeros da matéria. E quando neste ponto as nossas obrigações ficarem sujeitas aos aplausos, aos roubos e aos pedidos de privilegiados, é que por força de lei seremos substituídos por incapacidade, mesmo porque os planos caridosos do Altíssimo jamais poderiam ficar
a depender da vaidade de um ser humano. Entretanto, aquele que utiliza sua própria vontade e procura manejá-la dentro de seus conhecimentos, jamais deixará de ver o seu sucesso e a sua glória. O desânimo é uma vacilação que deve enfrentada e combatida pelo raciocínio, pois com ele veremos nossos próprios sofrimentos que nos visitam e os recursos que vêm despertar os nossos sentimentos, a fim de melhor interpretarmos as nossas inspirações e o dever a cumprir. Por toda parte, encontramos consciências que já se debatem entre uma dúvida e uma afirmativa. Esta é a inspiração divina, e aquela é a ignorância dessa inspiração. Os tempos são chegados, e a grande seara do Mestre precisa ser iluminada. Portanto, o nosso dever é recrutar, no meio dela, os voluntários espaços que, por falta de uma simples advertência, ainda se encontram fora das nossas fileiras de amor. É só, meus irmãos. Obrigado, Sara. Meus irmãos, a mensagem ela é muito interessante, né? Como as demais mensagens do nosso querido irmão Pedra Rocha. Mas eu gostaria de fazer uma observação, inicialmente, sobre um ponto que eu destaquei aqui em azul, que ele se refere à questão do livre-arbítrio. E Pedra Rocha ele diz que a gente pode utilizar o nosso livre-arbítrio para que a gente possa até mesmo renunciar àquelas missões que nós assumimos, aqueles compromissos que nós assumimos. E esse ponto que eu gostaria inicialmente de falar sobre o entendimento que eu tenho em relação ao livre-arbítrio é porque existe muito questionamento se nós efetivamente temos livre-arbítrio. Então, eu vou trazer apenas aqui 4 pontos para que a gente possa refletir e depois tentar fechar esse entendimento. O primeiro ponto que eu gostaria que a gente refletisse: se Deus controla tudo, será que as pessoas são realmente livres? Será que a gente tem um livre-arbítrio de determinar ou de definir o que é que nós queremos fazer? Tem um outro aspecto seguinte: nós temos o livre-arbítrio ou somos todos predestinados por Deus? Tem uma outra questão que é trazida: o que seria então o livre-arbítrio e quando é que nós adquirimos o livre-arbítrio? Então, dentro desse primeiro parágrafo, eu trouxe esses 4 pontos de questionamentos para que a gente possa avaliar. Eu vou trazer aquilo que eu entendo, aquilo que eu sinto, e depois a gente tem condição de efetivamente fazer uma meditação para que a gente avalie se aquilo que o nosso querido irmão Pedro Augusto está nos trazendo, se realmente vai de acordo com a lei divina. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o que seria, então, uma predestinação? Se a gente pegar a definição de predestinação, no Aurélio, diz que é uma doutrina religiosa de acordo com a qual o futuro, o destino das pessoas, já foi escrito de antemão por Deus, sendo que a salvação ou a condenação de alguém independe de suas ações na Terra. Se a gente aprofundar a pesquisa em relação a essa questão da predestinação, existem muitas doutrinas que elas dizem que o livre-arbítrio não existe porque todos nós estamos predestinados por Deus. Então, o que vai acontecer com a gente, quer seja no presente, quer seja no futuro, já é uma determinação pelo fato de Deus ser onisciente, ser onipresente em tudo. Então, na realidade, é como se fosse uma escolha de Deus. É como se Deus escolhesse aqueles que serão felizes ou aqueles que vão passar pelo processo de sofrimento. Por que eu estou trazendo essa questão da predestinação? É para que a gente possa entender, em essência, a gente possa entender em profundidade o que é que Pedra Rocha quer que a gente compreenda com essa mensagem, especialmente em relação a essa questão do livre-arbítrio. Então, isso é exatamente o que está definido como a questão da predestinação. Então, você não teria, digamos assim, o poder da escolha. Você não teria como definir aquilo que você quer para o seu futuro, considerando que Deus, na realidade, já determina isso de antemão. E nós temos a questão, e agora também uma definição material, no próprio Aurélio, que ele se refere à questão do livre-arbítrio.
e é dito que o livre-arbítrio é a oportunidade ou a possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. E aí traz um complemento que é extremamente interessante, que diz que a fé não impõe regras, mas confia no livre-arbítrio de cada cristão. Então, observe o seguinte, quando ele diz que essas decisões por vontade própria, tá certo? Não se pautando numa razão, num motivo ou numa causa, isso vai de encontro àquilo que efetivamente a gente estuda aqui no Trevo, aquilo que a gente estuda no Círculo Branco. Então, é por isso que eu trouxe inicialmente essas duas definições, claro, pegada aí no dicionário, tanto a questão aí da predestinação, como o aspecto do livre-arbítrio. E aí eu vou trazer exatamente aquilo que nós entendemos aqui no Círculo Branco, que nós entendemos aqui no Trevo Sagrado. Nós estamos muito definidos em relação ao nosso processo evolutivo. Então, nós entendemos que a nossa jornada evolutiva, Ernesto falou isso com muita propriedade a semana passada, na sexta-feira, quando ele se referiu à questão da maçonaria, né, dizendo que quando um planeta ele já tem a condição de receber a vida, essa vida começa exatamente lá no mineral. Então, é isso que nós entendemos aqui, que a alma, quando ela vai habitar o reino mais denso, o reino mais grosseiro, dentro de um planeta que está passando por um processo de evolução, o espírito vai exatamente criar essa alma e criar esse corpo físico exatamente dentro do primeiro reino que nós temos aí, que é o reino chamado de mineral. E o que é que nós entendemos aqui no Trevo Sagrado? Nós entendemos que existem energias, e a primeira energia que vai se manifestar nesse chamado reino mineral é a energia instintiva, que nada mais é do que um aspecto do éter prana, tá certo? Então, essa energia da instintividade, ela faz com que este mineral ele possa promover, por exemplo, a questão da gravitação dos elétrons em torno do núcleo. Ela permite que, através desse processo, considerando que ali já existe a formação da vida, porque a alma já foi formada pelo espírito, e mesmo presa a esse processo ainda de sonolência, pelo fato de estar no mineral, tá certo? Mas existe um processo evolutivo que está passando exatamente por esse processo de transformação. Então, depois que a alma atinge o seu ápice de evolução dentro do mineral, a gente passa para o reino seguinte, que seria o vegetal. No vegetal, a gente percebe que essa energia instintiva, ela se manifesta com mais propriedade. Por quê? Porque se a gente perceber uma planta, se a gente observar a planta ela já tem a condição, ela já tem a capacidade de escolher o que é necessário para ela, tá certo? Ela tem a condição de descartar aquilo que é nocivo, ela tem a possibilidade de se adaptar ao meio que ela está vivendo, ela tem a possibilidade de procurar calor, de procurar luz, de procurar umidade. Então, ela tem esse processo, mesmo sendo conduzida ainda pelo espírito, porque está existindo apenas ali o instinto e a necessidade, mas a gente percebe que esse vegetal ele já consegue se manifestar, a vida se manifesta de uma forma diferente em relação ao reino passado do mineral. E depois a gente vê o reino seguinte, que seria o animal. No animal, a gente consegue perceber a diferença que existe, por exemplo, em determinados animais. Eu trouxe essa mensagem, eu trouxe essa imagem aí dessa figura, né? Porque a gente percebe que os animais, ou as almas que estão habitando o corpo dos animais, estão passando por um processo de transformação, por um processo de evolução. A gente consegue perceber isso, por exemplo, no cachorro, a gente consegue perceber isso no cavalo, que parece que são animais que têm uma condição de vida um pouco diferenciada. A gente consegue perceber isso no macaco. Se você pegar um macaco, ele consegue produzir praticamente todos os movimentos que existem no ser humano, que existem no homem. Então, dentro desse processo, essa energia da instintividade, ela faz com que esta alma que está presa àquele corpo de um animal, ela consiga ter, por exemplo, amor, ela consiga ter ódio, ela consegue ter gratidão, ela consegue ter vingança, ela consegue sentir
todas essas sensações, a gente vê isso, por exemplo, nos cachorros, porém sem consciência. Ele ainda não tem uma consciência plena. Apesar de existir a inteligência, não é ainda uma inteligência plena. Então, o que é que eu trouxe em relação a essa questão dos reinos? Que a gente só vai efetivamente adquirir o livre-arbítrio quando a gente passa para o reino seguinte, que seria exatamente o reino nominal. Então, dentro do mineral, do vegetal e do animal, existe apenas o instinto e a necessidade. A natureza, a lei divina, predetermina o tempo para que a gente chegue no processo do ápice da evolução e a gente vai passando por esse processo de transformação. Quando a gente chega no nominal, aí sim, aí é como se fosse uma bonificação que nós recebemos do Pai para que a gente tenha, através do nosso próprio processo, do nosso próprio livre-arbítrio, a gente tem a condição de antecipar o nosso processo evolutivo, a nossa jornada evolutiva, porque até então a gente não tinha ainda essa condição. Então, por que eu trouxe essas questões? Primeiro, para a gente explicar o que é que nós entendemos aqui no trevo. Então, nós entendemos aqui no trevo que não existe uma predestinação de Deus, que nós temos, quando a gente chega no reino nominal, a gente tem um merecimento para que a gente possa fazer as nossas escolhas. A gente tem o merecimento de receber o livre-arbítrio e a gente consiga antecipar o nosso processo evolutivo. O que, infelizmente, acontece que, às vezes, a gente utiliza o nosso livre-arbítrio de forma equivocada. A gente cria causas e fica preso a passar pelos efeitos das causas que foram criadas. Mas isso não quer dizer que é uma pré-determinação de Deus. Tanto é que, se a gente for avaliar o que é que nós estamos vivendo hoje, no presente, isso nada mais é do que um reflexo do que nós fizemos no passado, ou dentro dessa existência atual, tá certo? Ou em existências passadas. Então, o que é que está acontecendo? O futuro, ele não é efetivamente determinado. Baseado em cima do que nós fizemos ontem, a gente efetivamente vai passar pelo efeito dessas causas, para que, através desse efeito, através desse despertamento, isso se transforme em sentimento, isso se transforme em conhecimento. E o que é que vai acontecer no futuro? O futuro ele vai ser plasmado, ele vai ser determinado de acordo com as ações que eu estou fazendo agora no presente. Então, é por isso que o nosso querido irmão Pedro Rocha, quando ele diz assim, ó, que nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para poder a gente renunciar, através do direito, dos deveres que nós temos em relação, por exemplo, ao que foi determinado pelo Pai, os desígnios aí que ele chama do Criador. Então, a questão da predestinação que existe, né, várias doutrinas que trabalham nesse aspecto, com todo respeito a essas doutrinas, mas nós não acreditamos que esse processo ocorre dessa forma. Não é Deus que vai determinar o que efetivamente vai acontecer com a gente. Através das nossas escolhas, a gente tem sim a condição de fazer o nosso processo de crescimento, o nosso processo de despertamento. O que existe em relação à predestinação de Deus é que a gente vai se transformar, somos almas, vamos nos transformar em espírito e depois a gente vai se reintegrar a Deus. Então, a gente vai retornar para o Pai. É como se fôssemos uma pequena partícula, uma pequena gotinha de um oceano, e depois que a gente passar por todo esse processo evolutivo, depois que a gente não tiver mais nenhuma causa para queimar, a gente sair do plano da matéria e passar para o plano da energia, passar por cada um desses blocos, a gente se reintegra a Deus, ou se reintegra ao fosso etérico. Mas é importante, meus irmãos, que a gente avalie isso aqui, que quando o Pedro Rocha nos traz essas questões aí, é para que a gente avalie que nós temos o livre-arbítrio, tá certo? Esse livre-arbítrio a gente só adquire exatamente quando nós estamos no reino nominal. E para complementar e para a gente ter um entendimento mais claro do que Pedro Rocha nos fala, ele diz que, por conseguinte, todo aquele que se julgar um privilegiado e, consequentemente, necessário, infalivelmente sofrerá a humilhação de ser um dia substituído. O que é que Pedro Rocha está querendo dizer com isso? Que se fosse uma predeterminação de Deus, a gente não iria fugir dessa responsabilidade. Então, o que é que Pedro Rocha está dizendo? Que quando a gente não consegue cumprir aqueles compromissos ou aquelas missões que nós assumimos, tá certo? E a gente não consegue levar esse conhecimento espiritual para poder esclarecer a humanidade, que é tão carente de luz,
a gente vai efetivamente ser substituído. Por quê? Porque o trabalho não pode parar. O trabalho não vai ficar pré-determinado apenas em relação a uma determinada pessoa. E aí, no segundo parágrafo, ele traz um outro ponto extremamente interessante, quando ele se refere à questão do Consolador. O Consolador, meus irmãos, nada mais é do que uma promessa que foi feita pelo nosso divino mestre Jesus, né? Emmanuel, Jesus, tá certo? Jesus disse que chegaria um momento que o Consolador se apresentaria. E nessas últimas mensagens que ele vem analisando aí no trevo, tem exatamente mostrado que, na realidade, esse Consolador é uma necessidade de levar o conhecimento espiritual para todos os cantos, independente do ambiente que nós estejamos encarnados. Então, ele diz que essas verdades não podem e nem devem ser mais ignoradas, principalmente pelos trabalhadores que se dedicam à causa infinita do bem e missionários da luz e da verdade. O que é que nós estamos fazendo aqui através de um trabalho desse do trevo? Nós, nessa condição, estamos como se fossem missionários de levar esse conhecimento, de levar essa luz, de levar essa verdade. Então, o que é que ele nos alerta? Que a gente não pode ignorar essa necessidade, porque, efetivamente, quando a gente leva esse conhecimento espiritual, a gente também está crescendo da mesma forma. Então, ganha o irmão que está do nosso lado e ganha, principalmente, a gente, que a gente consegue vencer as nossas necessidades. Então, o Consolador, Pé da Rocha, traz em várias mensagens, é a promessa que ele havia feito, né, o nosso mestre Jesus, que chegaria um momento que a gente iria ter o acesso a todas essas verdades. E aí, continuando, ele ainda nos chama a atenção que nós precisamos observar rigorosamente, tá certo? Por quê? Porque existem exatamente situações que ele se refere aos questões dos predicados vaidosos, né, que incentivam os interesses materiais e dão origem aos fracassos. Isso, infelizmente, sem querer entrar no mérito da questão, mas a gente vê quantos médiuns aí que tinham um trabalho espiritual assim muito bonito, um trabalho que vinha sendo realizado em seu benefício e em benefício da coletividade, se deixou envolver por essa questão desses processos vaidosos e acabou se desviando do caminhar. Quantos e quantos irmãos se desviaram da rota? Então, o processo que Pedra Rocha está nos chamando aqui a atenção é para que a gente possa agora implantar aquela máxima do mestre, né? Que a gente deve vigiar muito mais do que orar. A oração é extremamente importante, sim, claro, tem uma vibração espiritual por ali, para que a gente possa se conectar com o Pai. Mas a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante para que a gente não se deixe envolver por essas, digamos assim, necessidades, entre aspas, da parte material, e a gente, com isso, a gente fuge aos nossos compromissos. Então, é por isso que ele diz assim, que todos esses processos sempre vai nos colocar em evidência, tá certo? Então, se a gente estiver exposto à crítica e à oposição que nos humilham, a gente também, em relação à questão dos elogios e das lisonjas, vai nos deixar vaidosos, vai nos deixar envaidecidos, tá certo? E continuando aí, ele nos fala que preparamos para saber enfrentar os desânimos que certamente advirão dos companheiros assíduos, né? Então, a gente vê que a gente, às vezes, principalmente a pessoa que está começando a se espiritualizar, a pessoa que está na busca do conhecimento, a pessoa que está buscando se transformar, aí a gente, às vezes, se coloca em uma condição que a gente só recebe porrada, que a gente só passa por um processo de sofrimento. E muitas vezes a gente não entende isso, a gente diz, poxa, mas eu estou buscando assim, me espiritualizar, eu tenho realmente assim, me modificado, eu tenho procurado viver de uma forma assim, um pouco mais harmônica, dando muito mais atenção à questão espiritual do que à questão material, e estou sempre passando por esse processo de sofrimento. Infelizmente, a gente nem sempre tem a condição de avaliar quais são as necessidades que nós temos aqui nesse momento. O que é que nós fizemos ontem? Por que é que nós estamos passando por esse determinado processo de sofrimento? E isso é a maior misericórdia divina que existe. Então, mesmo você criando uma causa, mesmo que seja uma causa extremamente assim, pesada, extremamente grosseira, o que é que a espiritualidade faz? A espiritualidade, através do véu do esquecimento, a gente tem a condição de reencarnar, muitas vezes no ambiente familiar, que a gente fez esse nosso parente, esse nosso familiar sofrer,
ou, às vezes, ele foi o alvo do nosso sofrimento, mas através desse véu do esquecimento, a gente tem a condição, efetivamente, de refazer essa relação, refazer essa situação. Então, é por isso que ele fala que a gente não pode, de forma nenhuma, tá certo? A gente deixar que essa tentação faça com que a gente se afaste. E um outro aspecto que Pedro Rocha nos traz assim, com muita propriedade, que ele diz que do próprio homem depende o êxito ou o fracasso. O que é que ele está reafirmando? Ele está reafirmando que através da nossa escolha, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai ter toda a possibilidade de fazer com que a nossa missão ela seja uma missão realizada com êxito ou ela seja uma missão que foi realizada com fracasso. Mas observe, ele diz que é exatamente da gente que dependem dessas escolhas. E aí ele fala ainda na questão da caridade, do amor, né? Que fala sobre a questão da vaidade, do orgulho, e ele fala que o amor é o desprendimento que eleva para Deus e a vaidade é o interesse que prende a matéria. Pedro Rocha nos fala em várias das suas mensagens que a vaidade é a maior deformidade da alma humana. Ele nos fala que a vaidade é o último vício que vai nos deixar. A própria condição espiritual desse nosso querido irmão Pedro Rocha, que está no nível de conscientização assim, bastante elevado, ele diz que ainda tem vaidade, mesmo estando no plano espiritual, mesmo tendo, digamos assim, um trabalho de levar ao esclarecimento. Então, o que é que está se acontecendo? Porque realmente esse processo da vaidade é a maior deformidade, infelizmente, da alma humana. E aí ele continua dizendo que se a gente obedecer à lei divina, as nossas missões jamais serão retiradas para passar para outro. Então, se a gente tiver de acordo com a lei divina, tudo aquilo que a gente fizer, a lei vai estar em consonância com a gente, tá certo? Só que ele também nos chama atenção. Se a gente contrariar, tá certo? A gente vai se tornar incapaz de executar esses planos, esses projetos, tá certo? E aí sim, a vaidade, as imperfeições humanas, ele diz que é a causa de todo o mal e de toda a insensatez, tá certo? Então, se a gente não tiver atento a essas questões, a gente vai estar sempre mais voltado para os interesses que ele chama efêmero da matéria, ou seja, pensando muito mais no ter do que no ser. E aí, quando ele conclui nesse parágrafo em que quando, neste ponto, as nossas obrigações ficarem sujeitas aos aplausos, né, aos e aos pedidos dos privilegiados, é que, por força da lei, haverá necessidade que a gente seja substituído por incapacidade, mesmo porque os planos do Pai, o plano de Deus, o plano do processo evolutivo, não pode ficar preso à questão da vaidade humana. Então, isso, na verdade, é mais um alerta. Essa mensagem, quando ele nos fala lá sobre a questão do livre-arbítrio, no primeiro parágrafo, dizendo que nós temos todo esse direito, mas depois ele vem exatamente fazendo com que a gente reflita sobre essas questões. E aí, para concluir, os dois outros parágrafos, ele diz que, entretanto, aquele que utiliza a sua própria vontade e procura manejá-la dentro dos seus conhecimentos, jamais deixará de ver o seu sucesso e a sua glória. O que é que Pedro Rocha está querendo nos falar com isso? Que todos nós, meus irmãos, temos esses conhecimentos, independente das escolhas, independente da doutrina, independente daquilo que profeta, tá certo? Então, todos nós estamos ocupando aqui um plano evolutivo dentro do reino nominal. Todos nós já temos essas informações, todos nós já temos esse conhecimento que foi transmitido através de várias e várias existências, né? Através de várias e várias encarnações que nós tivemos. É como se fosse, na realidade, um HD de um determinado computador, está tudo guardado. No momento que a gente chega diante de si, uma verdade, como essa verdade dessa mensagem de hoje aqui, essa mensagem 63, e a gente identifica que aquilo ali é uma verdade, aquilo ali bate com o nosso sentimento, aí deixa de ser uma verdade somente de Pedro Rocha e passa também a ser uma verdade nossa. Então, o nosso mestre nos fala que o sentimento é o fruto das experiências que nós adquirimos em nossas sucessivas encarnações. E ele complementa isso dizendo que aguardando apenas um momento que surjam diante de si verdades, como são essas mensagens desse livro, que se combinem e lhe permitam a expansão. Então, se a gente buscar trabalhar através da nossa vontade, se a gente utilizar o nosso livre-arbítrio de uma forma acertada, se a gente buscar o entendimento da lei, se a gente buscar refletir, se a gente buscar
meditar sobre o que é que nós estamos passando e por que nós estamos passando por isso, certamente a espiritualidade vai nos intuir para que a gente possa entender e compreender os nossos sofrimentos. E aí ele continua dizendo que o desânimo é uma vacilação que deve ser enfrentada e combatida pelo raciocínio, pois veremos os nossos próprios sofrimentos que nos visitam e os recursos que vêm despertar os nossos sentimentos, a fim de melhor interpretar as nossas inspirações e o dever a cumprir. Quando o Pedra Rocha se refere à questão das inspirações aí, todos nós sabemos que o processo mediúnico, né, a mediunidade em si, a inspiração divina, todos nós temos essa sensibilidade, tá certo? Independente de você ter uma manifestação mediúnica ou o tipo de mediunidade que vai se apresentar, tá certo? Então, a mediunidade intuitiva, todos nós temos. Se a gente parar por alguns minutos, se a gente se concentrar, se a gente elevar o nosso pensamento ao Pai, se a gente elevar o nosso pensamento ao nosso querido irmão Pedra Rocha, ele vai nos intuir para que a gente possa perceber em profundidade qual é o sentimento do que ele quer nos transmitir. Então, esse processo das inspirações estão ocorrendo cada vez mais, com muito mais frequência. A gente vê as crianças atuais. Então, as crianças elas já nascem com muita sensibilidade. Então, quando a gente pega hoje a própria criança que está reencarnando aqui no planeta, já vem com uma condição de vida diferenciada. Claro que nem todos estão nessa condição, tá certo? Mas a gente percebe isso. Por quê? Porque se a gente não acompanhar o processo evolutivo do planeta, infelizmente, a gente vai ter que ser transferido para um outro ambiente onde a gente possa dar sequência no nosso processo de aprendizado e despertamento. Ernesto, só mais um minutinho, só para concluir o último parágrafo, que eu sei que já está quase em cima do tempo. E aí ele conclui dizendo que, por toda parte, encontramos consciências que já se debate entre uma dúvida e uma afirmativa. Isso acontece muito com o médium intuitivo. Isso é um processo muito interessante, porque às vezes você para, você medita, você recebe a orientação, você recebe a intuição, e você fica de dúvida se aquilo é uma coisa sua, é da sua cabeça, ou se aquilo é uma orientação espiritual. Então, é exatamente essa necessidade que nós precisamos. Então, essas consciências chegam em determinados momentos que gera dúvida ou gera afirmação. E ele continua dizendo que esta é a inspiração divina e aquela é a ignorância desta inspiração. Os tempos são chegados e a grande seara do mestre precisa ser iluminada. Portanto, o nosso dever é recrutar, no meio dela, os voluntários expertos que, por falta de uma simples advertência, ainda se encontra fora de nossas fileiras de amor. A que seara se refere ao nosso mestre? Exatamente aos irmãos que estão envolvidos em um determinado trabalho, tá certo? Que a própria espiritualidade diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, e de acordo com esse trabalho que você vem fazendo, você vai sendo alertado para que você possa engrossar as fileiras do conhecimento, do despertamento, e para levar esse conhecimento que é tão necessário e é tão preciso, ok? Meus irmãos, em função do tempo aí, eu queria mais uma vez agradecer a espiritualidade, certo? Especialmente aí a inspiração e a intuição do nosso querido irmão Pedra Rocha, certo? Que é tão preciso, que é tão claro, essa questão do livre-arbítrio, quando eu li essa mensagem, me chamou muito a atenção, tá certo? Então, a gente tem que ter a consciência de que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, que nós temos o nosso livre-arbítrio. Infelizmente, às vezes a gente utiliza de forma equivocada e aí a gente passa por todo esse processo de sofrimento e dor, mas que também serve como se fosse um processo de crescimento. Então, agradecer a você, meu irmão Ernesto, agradecer a você, a Cícero aí, e a todos os irmãos, e eu espero que, de alguma forma, eu possa ter levado um pouco do entendimento daquilo que Pedra Rocha quer nos transmitir através dessa mensagem. É só, meus irmãos, muita paz, muito grato pela oportunidade mais uma vez aí. Ok, Jailson, nós é que agradecemos a sua participação. Pois, irmãos, vamos dar por encerrado e dominador por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder
e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eternidade. Sim, vocês... Pois não? Não, falhou aí, parou. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao decreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja e nossos guias e protetores, a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim